Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo 1, do 1º ao 5º versículo. Lembrando que hoje é a primeira exposição do Evangelho de João. Provavelmente nós vamos levar 1 ano e 8 meses para pregar, 1 ano e 8 meses até 2 anos para pregar o Evangelho de João inteiro. Então apertem os cintos, nós temos uma longa jornada pela frente. E será uma jornada de muito aprendizado, tenho absoluta certeza disso. Acharam o texto? João 1, do 1 ao 5. Acharam? Ok? Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos, porque nesta manhã já tivemos a oportunidade de lhe adorar, e assim que terminamos o ato de adoração, olhando para a sua grandeza, fomos levados a perceber a nossa pequenez. E nesse sentido, fomos conduzidos por meio da liturgia a pedirmos perdão pelos nossos pecados. Tendo a certeza dos pecados perdoados, pudemos te agradecer. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos recursos. Fizemos isso devolvendo os nossos dízimos, cantando, mas principalmente entregando em vossas poderosas e sábias mãos o nosso coração. Cantamos a sua glória, cantamos a sua graça, cantamos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. E como é bom cantar ao Senhor, como é bom esse ato. É como se estivéssemos ombreados com os anjos, naquele coral eternal de louvor e adoração ao seu nome. É magnífico quando sua igreja canta, porque ela parece um coral de anjos na terra. Depois de tudo isso, fomos trazidos até aqui, até o texto sagrado. E é claro, Deus bendito, que a fé vem pelo ouvir a sua palavra, que a sua palavra é criadora de mundos, que a sua palavra tira o homem da morte e o leva para a vida. Mas também é verdade que homem nenhum, por mais eloquente, por mais competente que este venha a ser, ainda assim, com todos os dons e talentos, é incapaz de expor o texto sagrado com fidelidade, se o Senhor não for com ele. Então Deus, nesse instante, eu me assumo como pecador diante de ti. Não ouso confiar em mim mesmo, mas me escondo na cruz de Cristo, vossa dádiva. Suplico vossa dádiva. Espírito venha operar em mim e através de mim, a fim de que o texto venha a ser exposto com fidelidade. E que ao término, todos nós saiamos daqui conhecendo um pouco mais de quem o Senhor é, por meio do seu Filho Jesus, e como nós devemos agir em relação ao Senhor e ao vosso Filho. Que teu Espírito faça aquilo que Ele tem de fazer. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um entendimento entre os teólogos de que Lucas é certamente a mais bela obra literária da Bíblia. Lucas é um arqueólogo
da mais alta qualidade, um historiador do mais alto gabarito. Porém, a grandiosidade do Evangelho de Lucas é eclipsado, ele é diminuído diante da sublimidade do quarto Evangelho, isto é, do Evangelho de João. O Evangelho de João conseguiu unir duas coisas que somente neste Evangelho pode ser visto. Ele é tanto devocional como teológico. E em termos teológicos, nenhum outro texto da Bíblia foi capaz de elencar Jesus Cristo e descrever Jesus Cristo como a pena de João. Por mais que este tenha sido um dos evangelhos mais estudados, se você quiser uma informação, não se escreveram mais livros sobre os textos da Bíblia do que do Evangelho de João. Ele é o evangelho mais comentado, ele é o evangelho mais publicado, não no sentido de retirar dele, mas obras foram publicadas através dele. Mesmo tendo dito tantas coisas sobre esse evangelho, ele ainda continua revelando coisas novas, coisas surpreendentes e coisas maravilhosas. Mas talvez você possa pensar, bom, uma obra tão grande assim, uma obra tão sublime, deve ser extremamente complicado o entendimento. Os teólogos dizem que Deus foi tão caprichoso nesse evangelho, que até mesmo uma criança é capaz de entender a profundidade dele numa leitura muito rápida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo conforme João escreveu. Este é a montanha mais alta a ser escalada. Este é o texto que revela Jesus na sua mais sublime e poderosa dimensão, ou no mais importante retrato de Jesus Cristo que já for escrito na história da humanidade. E por que essas características estão contidas nesse evangelho? Ora, porque João foi o último evangelista a escrever. Ele estava vivo perto do final do século I. Os 3 outros evangelhos já tinham sido escritos, Marcos, Mateus e Lucas. Muitas cartas paulinas já circulavam na igreja, o cânon já estava praticamente encerrado, então João escreve o Apocalipse e o Evangelho a fim de trazer as últimas coisas sobre Jesus Cristo. O fato é que João não estava pretendendo trazer nenhuma novidade, mas ele estava pretendendo trazer aquilo que de repente não fora dito. E se nós olharmos para o próprio texto, João mesmo diz que tudo isso foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham a vida eterna. João tinha necessidade de apresentar Jesus como Filho de Deus encarnado, aquele que dá vida aos mortos. O seu objetivo era representar e apresentar Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo evangelizar aqueles que ainda não o conheciam e doutrinar a igreja de forma profunda. Quando nós olhamos para esse texto, fica muito claro, porque nos primeiros 12 capítulos, Jesus é apresentado de uma maneira inigualável. E depois do 13º capítulo até o 21, é ensinado sobre os últimos momentos do Senhor Jesus. Uma outra curiosidade, João é o único evangelho que vai trazer, por exemplo, a conversão da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura de um paralítico, um novo paralítico curado, mais uma vez a alimentação da multidão, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus curando um cego de nascença e por fim a ressurreição de Lázaro. Pois bem, esse é o evangelho de Jesus conforme João nos ensinou. A apresentação mais maravilhosa de Jesus, o livro mais comentado de toda a história da Bíblia, o último livro escrito para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que crendo tenhamos a vida eterna. Ditas essas coisas,
Vamos enxergar então como João começa a apresentar Jesus com essa sublimidade. Os 5 primeiros versículos têm uma declaração incomparável a respeito da natureza divina do nosso Senhor Jesus. Ele vai mencionar Jesus aqui por meio desse termo, o Verbo. E esse verbo, é claro, é uma referência ao Senhor Jesus. Esse verbo claramente é uma citação a quem Jesus é. Só que nós devemos olhar para esse termo com muita atenção. Porque João vai retirar esse termo, verbo, logos, do ideário dos gregos. E para que a gente tenha uma compreensão do que João está tentando dizer sobre o Senhor Jesus e a grandeza do Senhor Jesus, João está dizendo que Jesus é o princípio unificador de todo o universo. O verbo, a palavra, não é só a razão. Os gregos entendiam que logos era a razão, mas os gregos ampliaram esse conceito, dizendo que o logos, o verbo, era o princípio unificador de todas as coisas. Então perceba, João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Implícito no texto está, Jesus é o princípio unificador e que dá concisão, coerência a todas as coisas. Então ele precisa explicar que tipo de concisão, que tipo de coerência é esta. E a primeira coisa que nós enxergamos no versículo 1 é que o Senhor Jesus é eterno. Esse princípio de unidade do universo é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas se concentre no princípio era. E quando nós olhamos para esse no princípio era, a nossa mente é levada quase que diretamente para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus. Olha que interessante o que João está fazendo. Ele está apresentando Jesus como o princípio unificador de todas as coisas, aquilo que dá coerência ao universo. E ele diz, antes de tudo, o verbo. No princípio, o verbo. Antes das coisas, o verbo. Perceba que João está dizendo que Jesus é antes da origem dos tempos e dos mundos. Antes da origem do nosso planeta e do cosmos como o conhecemos. O próprio João vai retomar o assunto lá no capítulo de número 17, versículo de número 5, dizendo que ele é antes que houvesse mundo. Jesus não começou a existir quando o céu e a terra foram criados, muito menos quando o homem foi feito. Pior ainda é pensarmos que ele passou a existir quando encarnou, isto é, quando ele veio em carne. Jesus sempre existiu, no princípio o Logos, no princípio a palavra, no princípio o verbo, no princípio o Senhor Jesus. Ele existia antes de todas as coisas. Existia antes da criação do mundo, existia antes que a matéria fosse criada, antes que o tempo fosse estabelecido, antes que o cosmos houvesse surgido. Paulo vai ecoar essa ideia lá em Colossenses, vai dizer, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E é claro que está embutido na ideia que se o verbo não foi criado, ele é diferente de qualquer criatura. Se ele não tem princípio, ele não pode ser comparado com nada que veio a existir, porque ele é antes. Ele é o verbo, ele é o ancião de dias, ele é aquele cujo início é desconhecido, cujo final é impossível de ser dado. E Jesus mesmo disse isso de forma muito clara. Quando os judeus foram confrontar o Senhor Jesus, ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então perceba bem o que João está nos dizendo.
Ao chamar Jesus de Logos, verbo, palavra, ele não está só chamando Jesus da razão, ele não está só chamando Jesus no ato de fala, ele está chamando Jesus do princípio que dá liga, no princípio que dá clareza, no princípio que explica todas as coisas existentes no universo. E esse Jesus que dá coerência ao universo, existe desde antes da eternidade. Segunda informação sobre Jesus: o verbo estava com Deus. E se nós olharmos o verbo estava com Deus, nós não podemos simplesmente olhar e imaginar que isso não significa nada. Meus irmãos, há uma profundidade o verbo estava com Deus, que é inimaginável. A primeira coisa, o verbo é uma pessoa distinta de Deus. Ele estava com Deus. O que João está nos ensinando é que o verbo, Jesus e o Pai, são duas pessoas distintas. É bem verdade que nós sabemos que ao mesmo tempo que eles são duas pessoas distintas, eles são um só. Jesus disse aos judeus: eu e o Pai somos um. E talvez eu olhe para esse texto e não tenha linguajar suficiente, e não tenha vocabulário profundamente consistente para descrever como isso significa. No princípio, Jesus estava com Deus, duas pessoas distintas, ao mesmo tempo unidas desde a eternidade. Terceira coisa que a gente aprende, que o Pai não era um ser que vagava pelo universo cósmico, sozinho e carente de afeto. Às vezes a gente tem essa ideia, né? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? E a gente fica imaginando o pequeno príncipe no seu planeta, chorando porque não tem amigos, ou cultivando uma rosa, na expectativa de ter alguma companhia pela eternidade. Não, esse não é o ponto. O Pai nunca esteve só. Desde a eternidade, onde o Pai estivesse, estava o Filho. E note, o conceito de Pai e o conceito de Filho estão contidos em Deus e em Jesus antes de existir marido e mulher. Eles estavam juntos, vagando pelo universo na mais perfeita companhia. Eu lembro todas as vezes que cito esse fato de Deus não ser um Deus solitário, uma faixa que eu vi na mesquita de Jundiaí, dizendo: Alá não tem concorrentes, Alá é um só, Alá é o único Deus. E eu olhei para a faixa e disse: como ele é um Deus solitário, sozinho e mesquinho. O Deus da Escritura nunca esteve só. O Pai se satisfazia no Filho, o Filho se satisfazia no Espírito, o Espírito se satisfazia no Pai, e na plenitude da Trindade havia amor sem fim. E nesse sentido, meus amados irmãos, nós não devemos pensar que Deus precisava de uma criatura como eu e você para receber adoração. O Pai adorava o Filho adorava o Espírito adorava o Pai. Nada os faltava, nada era necessário. Eles simplesmente se satisfaziam um com o outro. No princípio, Jesus, ele estava com Deus em plena intimidade. E aí nós temos, talvez, a frase mais retumbante de toda a Escritura Sagrada. Termina o texto dizendo: e o verbo era Deus. Olha como o texto mostra quem Jesus é. Jesus existe desde sempre. Não foi criado. Ele estava com Deus em pé de igualdade. Ele estava junto com Deus. Antes de todas as coisas, desfrutando um do outro, em plena intimidade, em plena natureza. E a natureza se estabelece ao dizer que Jesus era Deus. Jesus não era um anjo que meramente foi criado. Ele não era o arcanjo Miguel, como creem as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Não. Jesus sempre foi Deus.
Desde a eternidade, Deus. Desde antes das eras, Deus. E aqui talvez nós tenhamos que recorrer aos credos universais da igreja para explicitar essa ideia. O credo niceno diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, único da mesma genética, nascido do Pai antes de todas as eras, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, da mesma substância do Pai. Essa é a definição do Senhor Jesus. Agora explica, pastor, filho unigênito, não criado, mas gerado, luz da luz. Meus irmãos, é o máximo que a nossa razão chega, é o máximo que o nosso idioma é capaz de demonstrar. Um outro credo, o credo de Atanásio, diz: a fé universal é essa, que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando o ser, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito. Mas o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, igual em glória, igual em majestade, igual em eternidade. Assim como o Pai é, o Filho é. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito. Contudo não são três eternos, mas um só eterno. Não são três incriados, nem três imensos, é um imenso. O Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso, o Espírito é todo poderoso. Contudo não são três todos poderosos, mas um só. É fabuloso lermos essas coisas, é incrível lermos esses aspectos teológicos. Luz de luz, Deus de Deus, verdade de verdade, poder de poder, glória de glória, majestade de majestade, incriado. Não é um anjo, não é uma criatura, não é alguém que se coloca nessa posição, Ele é Deus. Então três coisas aqui nós já devemos aprender de cara. Jesus existe antes das eras. Jesus convivia com Deus em pé de igualdade. Ele estava com Deus sem ter que se esconder, sem ter que macular a sua presença. E por fim, Ele de fato era Deus. João vai terminar dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Possuía a mesma natureza, possuía a mesma eternidade, possuía a mesma divindade. Jesus o Pai e o Espírito de ambos uniam-se numa santíssima trindade, numa unidade na diversidade. Agora o versículo de número 3 vem fazer uma nova afirmação. Olhe comigo o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele estava no princípio com Deus, se ele no princípio já existia, e se nesse estado com Deus, ele era igual a Deus, nós devemos imaginar que Jesus exercia um papel de tal grandeza como a do Pai. E aqui o texto nos afirma que Cristo é o Criador de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o ser que fez o universo e tudo o que nele há. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é o Criador dos anjos, Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do trono de Deus, Ele é o Criador do tempo, Ele é o Criador do cosmos, Ele é o Criador do nosso planeta, com sua ampla diversidade, Ele é o Criador dos homens. Quando nós olhamos isso, nos salta aos olhos o poderio de Cristo. E se nós pudéssemos expressar isso em palavra, a única palavra que sairia dos nossos lábios é aleluia ao eterno verbo de Deus. Porque de fato este é o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez aqui você esteja com uma confusão na sua mente e diga: pastor, como assim? A Bíblia diz que o Pai é criador de todas as coisas.
E quando nós recitamos o credo, a gente diz isso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como assim? Jesus é o Criador. Aqui eu preciso te explicar uma coisa chamada economia da Trindade. E economia é a ordem da casa. Nomos, lei. A ideia de economia é a ordem, a lei, a forma com que a casa se organiza. Como é que a Trindade se organiza? O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Consolador. Contudo, o Espírito não é inferior ao Filho, o Filho não é inferior ao Pai, mas na ordem da casa, cada um tem sua função. É a mesma coisa quando nós pensamos na ordem do nosso lar. O marido não é superior à mulher, a mulher não é superior aos filhos, contudo, na economia do lar, o homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea, e os filhos são aqueles que honram pai e mãe, a fim de que seus dias se prolonguem. Então você tem uma ordem familiar, uma ordem da casa. A Trindade tem a mesma coisa, e na ordem da casa da Trindade, o Pai é Criador. Contudo, Jesus é o meio, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, Jesus é o ato que dá sentido a todas as coisas. E por isso, Ele é o Criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí João vai dar uma informação adicional. Ele vai dar um plus, uma notinha de rodapé. E olha o tamanho dessa notinha de rodapé. Que coisas ele criou? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. No princípio, Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Antes de todas as coisas, Ele estava. Todas as coisas partiram a existir ou se tornaram existentes a partir de Jesus. E o texto vai dizer que esse ato de existência, a primeira atividade criativa do verbo, é se chamar autor da vida. Pense nisso. A vida estava nele. A vida dos anjos, a vida dos arcanjos, a vida dos querubins e dos serafins. Esse universo que, segundo os cientistas, está em expansão. É como se fosse um organismo vivo e pulsante. Toda essa existência material veio por intermédio do Senhor Jesus. Então saia desse macrocosmos dos planetas, das galáxias, e feche no nosso planeta Terra. Tudo que existe aqui e é vivo, recebe vida do Senhor Jesus. A vida de forma mais metafórica, a vida dos ares com essa multidão, com esse exército dos pássaros, a vida dos mares com esse exército dos peixes, a vida na terra com esse exército dos insetos. Pensemos nesse universo invisível das bactérias. Pensemos então na natureza, na ordem das plantas. Pensemos na diversidade dos animais terrestres, nos animais selváticos, em tudo aquilo que o texto de Gênesis vai dizendo que Deus estava construindo. Jesus estava doando parte da sua vida e soltando como um semeador sai a semear. Jesus semeava a vida estava nele. E então nessa vida que transbordava, nessa vida que explodia do Senhor Jesus como um vulcão em erupção, diz o texto, que Ele vai despejá-la nos homens. Pense nisso. Quando Deus soprava o seu Espírito nas narinas dos homens, trazendo fôlego de vida, era Jesus que doava a sua vida, para que a massa informe, para que o barro deixasse de ser barro e se transformasse em imagem e semelhança de Deus. Tudo isso é proveniente de Cristo. Toda luz, toda vida, tudo que se move e que respira,
Tudo que tem vida em si mesmo, recebe essa vida em si mesmo do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que entender que há um segundo aspecto. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todo tipo de vida antes da queda é dada por Jesus, e todo tipo de vida depois da queda fora entregue pelo Senhor Jesus. A vida era a luz dos homens, aquilo que tira os homens das trevas, aquilo que faz com que os homens compreendam, aquilo que faz com que as escamas caiam dos olhos e abram para a realidade espiritual, aquilo que faz com que os homens saiam da escuridão mais profunda, do abismo, da rejeição a Deus e passem a ser amigos de Deus, é proveniente do Senhor Jesus. Antes de tudo, Jesus, no princípio Jesus. Antes de tudo ele estava com Deus, ele não estava à toa, ele estava se deliciando no Pai, o Pai nele, e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo que existe foi feito por ele. Ele não deu só o pitaco, ele não deu só a opinião, foi ele a fonte, o meio pelo qual as coisas passaram a existir. E não só as coisas que não têm vida em si mesmo, mas as coisas que recebem vida, a vida do mais reles inseto, a vida do mais devastador animal, a vida da mais sublime criatura que é o homem. Todas essas coisas vieram por intermédio dele. E depois da queda, a iluminação do Espírito que faz com que os homens abram seus olhos, veio do Senhor Jesus. A vida que dá liberdade, a vida que anula o pecado, a vida que tira o homem da morte espiritual, a vida que anula o pecado de Adão, que faz com que o pecado de Adão seja lançado no mar do esquecimento, seja lançado na profundidade do abismo. Essa vida só é advinda do Senhor Jesus. Todo e qualquer tipo de iluminação da consciência, ela vem do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus é isso que corre na sua veia. A vida do Senhor Jesus é isso que faz você dizer eu creio. A vida do Senhor Jesus é isso que faz te faz ser chamado, perdoe-me, de filho de Deus. João vai terminar dizendo que esse poder se manifesta de meio prático. Porque talvez fique muito filosófico, né? Antes das eras Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas, a vida no sentido de existência veio dele, a vida no sentido de nova vida, de novo nascimento, veio dele. Tá bom, legal, muito filosófico, muito interessante, uma ideia profunda, achei muito legal. Como é que isso me afeta? Ora, leia o versículo de número 5, nós vamos ler em voz alta. É necessário, João está dizendo isso, conheça Jesus e saiba do seu poder e da sua eficácia. Leia comigo o versículo de número 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mais uma vez, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É claro que a gente deve entender as trevas como um todo. Qual era a primeira treva que existia no princípio? A escuridão sem fim, o nada. O nada existia no universo. Existia Pai, o Filho e o Espírito, e ao redor o vazio e a escuridão. Então Jesus age, e a escuridão do universo sem fim, a escuridão do cosmos, passa a ser salpicada de estrelas. A luz resplandece nas trevas, e aquilo que era um buraco negro passa a ser um céu de estrelas sem fim, de planetas, de galáxias, de existências. Não só essas trevas, mas diz o texto que no princípio a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito pairava sobre ela. E talvez aqui eu tenha que corrigir uma ideia sua, talvez influenciado pela ideia da evolução das espécies. Você tenha na sua cabeça que a terra sem forma e vazia era um lugar em erupção, era um lugar em incêndios, era rios de lava, terremotos, as placas tectônicas se mexendo. Nada disso é verdadeiro. A ideia do caos para a perfeição é uma ideia grega. A ideia do hebraico é perfeição inicial e depois o caos. A terra era sem forma e vazia significa que ela não tinha nada. Ela não tinha o formato que nós temos. Ah, pastor, então a terra era plana, a terra era geóide, a terra era um globo. Não, eu não estou dizendo isso. A terra simplesmente não tinha o formato que a gente conhece. Montanhas, mares, pradarias, campinas. Ela era nada. Ela era treva. Ela era escuridão da falta de forma, da falta de matéria. E então Jesus entra em cena, não só no cosmos escuro, Ele traz a luz salpicando o cosmos de luminosidade, mas na terra, Ele vai salpicar a terra de cores. E é fabuloso nós enxergarmos como isso se deu. A quantidade de montanhas, a quantidade de ecossistemas, a quantidade de variedade. Meus irmãos, não existe nada mais sublime do que uma árvore com mais de 100 de tonalidade de verde, e salpicando o azul do céu com dimensões diferentes, o entardecer e o nascer do sol como um espetáculo a ser visto por Ele mesmo. Essa luz veio do Senhor Jesus, as trevas não resistiram sobre Ele. Ele não só venceu as trevas do cosmos, Ele venceu as trevas do nosso planeta. E então Ele vence as trevas do homem em barro. O homem em barro nada mais era do que um boneco, nada mais era do que uma espécie de ventríloco, que precisava da mão do seu Criador para falar. O boneco nada mais era do que o Pinóquio, mas ao invés de ser feito de pau, era feito de barro. E essas trevas da existência inútil, essas trevas da materialidade informe e disforme, que uma mera chuva poderia simplesmente derreter o homem e desfazê-lo, nessa treva existencial, diz o texto, que a luz resplandece nas trevas. Então o boneco de barro passa a ser alma vivente e passa a ser eu e você. As trevas do cosmos foram pintadas de estrelas. As trevas do planeta foram pintadas de cores. As trevas dos homens foram pintadas de vida. A forma que a gente pensa, que a gente sente, que a gente... A mente, o coração, o ventre, todo o nosso esplendor, a nossa capacidade de fazer coisas, foi a luz de Jesus que desfez o boneco de barro, o boneco de cera, o boneco de pau, para se transformar na imagem e semelhança do Criador. Mas é óbvio que tem a última das trevas. A Bíblia diz que os nossos primeiros pais tomaram do fruto e comeram. Deus fez um jardim incrível, com milhares de coisas, com coisas das mais variadas. E Deus se comunicava com os homens assim como eu me comunico com você. Na viração do dia Ele vinha brincar com seus filhos. Ele não vinha brincar com as suas criaturas como um homem que brinca com o cão quando chega em casa. Ele não vinha brincar com os seus brinquedos como uma criança que simplesmente pega aquilo que ela tem e faz delas os seus servos. Não era assim. Deus Pai vinha visitar seus filhos e caminhava com eles, quase que de mão dadas. Diz o texto que Ele andava com os homens falavam com Deus. Imagina como isso era. Os homens perguntavam para Deus como são as coisas, como são os planetas. Senhor, nos explique como funciona o leão, qual é o poder da mandíbula, do crocodilo. Os homens falavam com Deus as coisas das mais variadas, e Deus era amigo dos homens. Mas esse pacto, essa aliança, essa unidade tinha uma regra.
de todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Esta não. E Deus não tinha que dar explicação, Deus não tinha que dar satisfação, Ele não tinha que explicar por quê. Então a serpente, a mais sagaz dos animais selváticos, imbuída de sabedoria, e eu sempre digo isso, que se Raul Seixas estiver certo, a serpente nasceu há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que ela não saiba demais. A serpente em forma de dragão, e lembre-se bem, né? Olha como o diabo é sutil, né? A Bíblia diz que a gente deve ter repulsa da serpente alada que fala. O mundo moderno ensina as nossas crianças a treinar o dragão deles. Às vezes a gente nem percebe como é sutil a ideia de transformar o dragão num bom amigo. E a Bíblia diz: a serpente, o velho dragão chamado Satanás, foi lançado no lago de fogo e lá permanecerá para sempre. Eu já disse para vocês que o diabo não vem vermelho balançando o rabo e te fazendo sorrir. Ele vem vestido como uma boa ideia para as nossas crianças, uma boa ideia para o seu casamento, uma boa ideia para a sua religião. E ele se apresenta com essa boa ideia. Mas voltando na serpente alada, no dragão, o dragão com toda a sagacidade convenceu a mulher. A mulher com todo o seu poder que exerce sobre o homem convenceu o homem. E então diz o texto que ambos tomaram e comeram do fruto. No dia que deles comerdes, certamente morrereis, diz o texto sagrado. O homem naquele mesmo dia viu que estava nu, colheu folhas sobre si, se escondeu, a mulher se escondeu com ele, e Deus na viração do dia veio visitá-los, e Adão fugiu da presença do Senhor. Naquele dia, o homem que foi feito para viver eternamente, naquele dia, o homem foi sentenciado à morte. E como um condenado no corredor da morte, ele sabia que tinha dia e hora para falecer, mesmo ainda não tendo experimentado esse desfalecimento da vida. A morte passou a ser a realidade humana, a morte passou a ser a sentença, o salário do pecado é a morte. Diz a Bíblia que essa morte veio a todos e todos pecaram e por isso todos morreram. Mas olha o que o versículo 5 nos diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pastor, mas como assim? O que Jesus fez no dia que as trevas dos nossos pais os tomaram? Diz Gênesis 3 que Deus matou um animal e fez pele para cobrir o pecado dos nossos primeiros pais. Aonde Jesus estava cobrindo as trevas do pecado? Naquele animal inocente que foi morto para satisfazer a ira de Deus e cobrir a nudez dos nossos pais. Começa a escritura então. E logo no capítulo 4, Abel matará um cordeiro e oferecerá as gorduras desse para o Deus de toda a glória. Aonde estava Jesus? Acabando com as trevas no Éden, acabando nas trevas na antiguidade, acabando com as trevas durante toda a humanidade e acabando com as trevas no nosso período. Jesus é a lâmpada cuja luminosidade retira da sala as densas trevas. Jesus é a luz que apaga as trevas do mal e do maligno. Jesus é a luz que afugenta Satã e suas hostes infernais. A luz resplandece nas trevas. E talvez você se pergunte: tá bom, pastor, ok, entendi. No princípio era o verbo, estava com Deus, era Deus, fez todas as coisas, deu vida a tudo, a luz resplandece nas trevas, e eu? O que eu estou fazendo nessa história? E aí nós temos que dar um ligeiro salto, saindo do Evangelho de João e indo para a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo de número 2.
que isso tem a ver contigo, meu amado irmão? Ora, você foi alvo dessa luz. Ele vos deu vida, diz Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, em trevas. Sim, em trevas você e eu estávamos. Estávamos nas trevas, andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Todos nós andávamos nesse espírito. Seguíamos, versículo 3, as inclinações da carne, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, filhos das trevas, filhos da escuridão, não só nós, mas como todos os demais. Mas Deus, e aqui tinha que ter trilha sonora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar com Cristo, nos ressuscitou em Cristo, nos fez chegar ao céu em Cristo, e em Cristo todos nós somos salvos. O que isso tem a ver com a sua vida? Ora, meu irmão, você só vai experimentar a eternidade porque a luz de Cristo resplandeceu nas trevas da sua existência. Você só vai experimentar a eternidade porque a luz de Cristo brilhou sobre a morte espiritual que você vivenciou durante toda a sua existência, desde o primeiro dia de vida até o primeiro dia da nova vida. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e fomos ressuscitados pela luz que prevalece nas trevas. Algumas lições e a gente termina. Em primeiro lugar, reconheça que tipo de Salvador você tem. Reconheça quem é Jesus, pelo amor de Deus. Jesus não é o cara lá de cima, Jesus não é um amigãozão, Jesus não é o parça, Jesus não pode ser o parça do Neymar. Neymar colocava uma faixinha escrito, eu amo Jesus, lembra disso? Não, esse Jesus não dá, esse Jesus trivial, esse Jesus corriqueiro não dá. Ele era o Verbo, estava com Deus e era Deus, Criador de todas as coisas, doador da vida. Não o trate como um mero companheiro de viagem. Em segundo lugar, Ele é o Redentor da sua vida. Ele é o seu Salvador. Ele precisou abandonar a sua glória e vir até esse planeta para tirar o pecado do mundo. Ele precisou se encarnar. O Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, decidiu tomar a sua carne para te salvar e para me salvar. Saiba, meu irmão, Jesus não é um companheiro trivial e o seu pecado não é um pecadinho qualquer. Pense comigo, o pecado destronou o eterno Filho de Deus e o fez assumir a nossa carne fétida e imunda por um período de tempo. A malignidade do pecado só pode ser reconhecida quando comparamos a dignidade do Salvador. Pensa nisso. Olha o tamanho que Jesus é. Perceba quão escroto o pecado é. Em terceiro lugar, se nós queremos ter uma intimidade com esse Jesus, nós devemos reconhecê-lo com toda a autoridade que Ele é. Eu não tenho problema com o The Chosen, já disse isso a vocês, eu não tenho dificuldade com isso. Meu problema não é o seriado, meu problema não é o seriado ser da igreja Mormon, meu problema não é o ator ser católico apostólico romano e estar levando uma multidão de evangélico após si. Meu problema não são as intromissões e as invenções do texto. Esses dias eu vi o centurião chegando para Jesus, Jesus pede a opinião de Pedro. E falei, aí Pedro, o que você acha que eu devo fazer para ele? Meu problema não são essas loucuras, essas bobagens do texto. Meu problema é eu achar que aquele que no princípio era o Verbo, que estava com Deus e era Deus, é aquele sujeito do The Chosen. Não.
Jesus não é o sujeito do The Chosen, e nem mesmo aquele ser de pendurado, fraco e inútil, naquela cruz infame. Não, Ele é um ancião de dias, Ele é o cavaleiro que veio para vencer, Ele é aquele cujos olhos são chamas de fogo, cujos pés são de latão reluzente, Ele é aquele cuja boca sai uma espada de 2 gumes, Ele é aquele que esmaga os inimigos com os seus pés. Diz o texto que a grande batalha no final dos tempos durará menos de 10 segundos. Ele é aquele que venceu os inimigos num estalar de dedos. Não ouse transformar Jesus num espantalho, não ouse transformar Jesus num ser qualquer, pois esse Jesus é o Deus eterno, esse Jesus é o Emanuel, esse Jesus é o Deus conosco. E por fim, Ele é o único Salvador que de fato poderia nos salvar. Ele é grande, o pecado é abominável, Ele não é um espantalho, e Ele é o Salvador necessário. Grandes pecadores como eu e você precisávamos de um grande Deus como Ele. E olha que coisa interessante, mesmo tendo sido salvos, a gente continua a pecar. Mesmo sendo salvos, hoje mesmo a gente pecou. Olha para dentro do seu carro, como você veio para a igreja. Tem gente que veio na igreja debaixo de xingos, de ofensas. Somos assim, meu Deus do céu. Chegamos dentro da igreja, nos cansamos com alguns minutos de culto. Nos irritamos com o barulho de uma criança, que simplesmente é criança. A gente dentro da igreja repara no outro e olha com olhos cobiçosos para o próximo, sem querer e sem perceber. Perceba a malignidade que eu e você somos, agora perceba a sublimidade que Jesus é. É claro que pecadores tão terríveis como eu e você, precisávamos de um Salvador tão sublime como o Senhor Jesus. Ele é o Salvador que todos nós precisávamos. Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Eu termino meu texto dizendo: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, sublime, inigualável, incomparável. Quem nela crer será salvo, e de modo nenhum será envergonhado. O que João está nos fazendo? Nos ensinando quem é Jesus. O que João está fazendo? Está nos ensinando o que fazer. Recorramos a Ele. O que João está nos fazendo, nos ensinando? João está nos ensinando que Ele é grande o suficiente para salvar pecadores miseráveis como eu e você. O que João está nos ensinando? Que Ele é Deus. E por ser Deus, Ele pode salvar gente miserável, gente pecadora, gente desgraçada, gente que precisa de ajuda. Ele pode salvar. E mais, se Ele salvou gente como eu e você porque Ele é grande, Ele pode salvar qualquer tipo de gente. Que Deus te abençoe, que você reconheça o Senhor Jesus como Ele é, e que você apresente-o com todo o seu poder, com toda a sua glória, a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há dentro de você. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por quem Jesus é. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 4 versículos. O segundo versículo que foi omitido diz que no princípio ele estava com Deus. 5 versículos que dizem coisas gigantescas sobre Jesus. Ah, Deus, sabe o que a gente pensa no final dessas coisas, olhando para esse texto? A gente é de fato favorecido, agraciado, por termos um Deus como o Senhor. Um Deus
que não precisava de súditos, mesmo assim nos amou. Um Deus que apaziguou as trevas do universo, do planeta, do homem e da queda. Um Deus que resolveu ferir o nosso coração. E como disse Agostinho certa feita, feriste o meu coração e eu te amei. Sim, feriu o nosso coração de pedra e pôs nele um coração de carne, vencendo as trevas da nossa existência e nos dando a destra da comunhão, se tornando o nosso Salvador amado. Não o amigãozão, não o cara lá de cima, mas o nosso Salvador querido. Tão grande, tão excelso, tão sublime, tão poderoso para salvar gente como nós, e ao mesmo tempo, tão generoso para salvar gente como nós. Muito obrigado por ser tão grande, tão excelso e tão sublime. Que eu e meus irmãos jamais nos esqueçamos de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor fez. Nós oramos.